Nós estamos meditando nas profecias de Jeremias para os últimos dias. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito do assunto em que Deus estabelece a nova aliança. E agora, essa nova aliança será uma nova aliança em que nós vamos continuar servindo ao Senhor mediante a lei que foi escrita no Antigo Testamento. Só que essa lei, ela não é cumprida para que sejamos salvos. Nós vamos cumprir essa lei porque nós já somos salvos. A lei do Senhor, que agora está gravada nas tábuas do nosso coração, é uma lei que foi dada mediante a inspiração do Espírito do Senhor. Deus deixou preciosidades com o profeta Jeremias. E se você estiver meditando nos vídeos aqui comigo, todas as semanas, você vai notar que Deus ele tem estudos que são bases para que entendamos que Jeremias recebeu palavras para a igreja do tempo do fim. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei nas meditações anteriores do profeta Jeremias, Deus deu profecias a Jeremias. Jeremias começa profetizando para o Israel, para o reino de Judá na época dele. E as profecias de Jeremias, principalmente no capítulo 30 e no capítulo 31, são profecias que começaram com o Israel na época de Jeremias e ganharam uma expansão para o período da nova aliança e para os últimos dias, para a última semana de Daniel. O que nós costumamos chamar das 70 semanas de Daniel, na verdade são as 70 semanas de Jeremias. Porque quando Deus ele dá a revelação a Daniel das 70 semanas, ele já tinha falado com o profeta Jeremias a respeito dos últimos dias. E em vídeos futuros eu vou mostrar para você como as 70 semanas que estão destinadas, que estão designadas para o povo de Israel, para a santa cidade, são profecias que foi dada primeiro ao profeta Jeremias. Então Jeremias começa profetizando para o Israel da época dele, e essa profecia ganha uma expansão para o período da nova aliança e para os últimos dias. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 31, nós vamos hoje meditar nos versículos 32 e no versículo 33, que diz assim: Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Primeiro, nós temos que ter em mente o contexto em que o profeta Jeremias está profetizando. Jeremias ele começa a profetizar para o reino de Judá, que estava ali sendo subjugado pela Babilônia. Você lembra muito bem que a Babilônia ela invade Judá, e ali, antes que Judá fosse tomado por Nabucodonosor e seus exércitos, o exército de Nabucodonosor ficou ali ao redor de Judá, esperando que o rei de Judá se entregasse. E eu sei muito bem que você conhece toda a história, só que em meio a esse cerco, Jeremias é levantado por Deus para dizer ao povo de Judá que eles precisavam se entregar à Babilônia e sendo servos da Babilônia, eles deveriam servir ao Senhor ali, porque eles tinham que aceitar o castigo de Deus que estava vindo em formato daquela nação. Agora, quando Jeremias ele dá essa palavra de juízo para o reino de Judá, ele começa a falar a respeito de coisas futuras. E ali, Deus ele começa dando uma promessa da restauração primeiro do reino de Judá, que era o reino do sul, e depois da restauração do reino de Israel, que era o reino do norte, que já tinha se misturado com as nações por causa do cativeiro assírio. E Deus começa a falar que vai unir as duas casas de Israel, reino do sul e reino do norte, para estabelecer uma nova aliança. Inclusive, esse é o contexto em que o profeta Jeremias está profetizando aqui. Se você retroceder um versículo e você ler os últimos 5, 6 versículos, você vai ver que Deus está falando sobre essa nova aliança, que é a união das duas casas de Israel, que futuramente se tornariam as duas testemunhas. Agora, o texto que você está vendo aí na tela é um texto que está dizendo, olha, eu vou estabelecer uma nova aliança porque os pais antigos, eles quebraram a antiga aliança. E por que, queridos, foi quebrada essa antiga aliança?
A antiga aliança foi quebrada porque o Israel da antiga aliança, eles não foram fiéis ao Senhor. Então Deus, ele estabelece uma nova aliança para que agora, presta atenção nisso, para que agora a igreja de Jesus Cristo continue cumprindo a lei que foi dada a Moisés, mas nós não cumprimos a lei cerimonial. Não tem mais matanças de animais, não tem mais todos aqueles ritos no templo. O que acontece agora é que nós seguimos a lei de Moisés, só que a lei que é a lei moral, e essa lei moral, ela está nas tábuas do nosso coração. Nós temos, e muitos se confundem com isso, dizendo, a lei não existe mais, agora é só graça. Na verdade, não é isso. A graça do nosso Deus representa justamente a lei do Senhor que está gravada nas tábuas do nosso coração. Ou seja, Deus, ele refaz a aliança, porque agora nós não vamos cumprir a lei para sermos salvos. Agora nós cumprimos a lei do Senhor, que é a lei moral, porque nós já somos salvos. Então você não cobiça a mulher do próximo, você não cobiça a casa do seu próximo, você não mata, você não rouba. Por quê? Porque isso está escrito na lei. Mas você não faz isso para ser salvo, você faz isso porque você já é salvo. Existem muitos cristãos que dizem que a lei já acabou, quando na verdade não é isso. A nova aliança, ela coloca o sacrifício de Jesus Cristo na frente, o sacrifício na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo, ele coloca o carimbo na nova aliança. Jesus Cristo, ele veio porque ele é o fim da lei. Peraí, aquele texto do apóstolo Paulo em Romanos 10 está dizendo que a lei acabou? Não. Ali, quando fala que Jesus Cristo é o fim da lei, está falando o quê? Jesus Cristo é o carimbo da lei. Jesus Cristo é o selo que sela a lei. Ou seja, Jesus Cristo veio para completar a lei. Agora nós não somos mais salvos por cumprir a lei. Nós cumprimos a lei do Senhor porque nós já somos salvos em Jesus Cristo. A graça é aquilo que nos proporciona a salvação. E isso não vem de nós, é dom de Deus, mas nós precisamos cumprir a lei do Senhor por causa dessa salvação que já nos foi dada. Então, queridos, nós estamos debaixo da nova aliança e Deus já estava falando para o profeta Jeremias, dizendo, olha, eu vou unir o reino do sul, Judá, eu vou unir o reino do norte, Israel, que está ali sofrendo com o cerco dos assírios, essas duas casas de Israel que hoje descumpriram a aliança que eu estabeleci com eles, essas duas casas de Israel que futuramente seria a igreja de Cristo composta por judeus e gentios, essas duas casas de Israel, eu vou estabelecer com ela a nova aliança. Porque grande será o dia de Jezreel, grande foi o dia em que Jesus Cristo foi semeado na terra, morreu na cruz do Calvário e nos proporcionou essa oportunidade maravilhosa. Deus estava falando ali através da boca do profeta Jeremias que seria estabelecida a nova aliança. Olha só o que diz o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Se você notar, ele fala com a casa de Israel aqui, falando como se o profeta estivesse falando com apenas um Israel. Só que se você retroceder mais 2 versículos, você vai notar que ele cita casa de Israel e casa de Judá. Por quê? Porque quando Deus estabeleceu a nova aliança, as duas casas de Israel, as duas testemunhas, seriam unificadas como o Israel da promessa. Agora, no versículo 33, o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito do Senhor, está dizendo que a aliança que o Senhor firmaria com a casa de Israel, com o Israel da promessa, com o Israel unificado por causa de Jesus Cristo, será assim, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A lei do Senhor gravada nas tábuas do coração dos servos que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A lei do Senhor precisa ser cumprida hoje. A lei moral, não a cerimonial. A lei do Senhor precisa ser cumprida hoje. Só que nós não cumprimos essa lei para sermos salvos. Nós cumprimos essa lei porque nós já somos salvos. Quando um cristão ele não rouba, não mata, não fica fornicando com a namorada, quando o cristão espera até o casamento para ter ali as suas núpcias, esse cristão é um cristão que está fazendo aquilo não para ser salvo, mas ele faz aquilo porque ele já é salvo. E nós vamos ver essa promessa maravilhosa também, que também foi falada quando o Espírito do Senhor
vai estar guiando os nossos corações em todo o tempo ao longo da nova aliança, porque essa lei do Senhor na nova aliança é uma lei que foi escrita pelo Espírito do Senhor em nossos corações. Olha só o que diz João, capítulo 16, dos versículos 1 até o versículo 4. Jesus Cristo falando: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Está falando aqui sobre os momentos de perseguições que a igreja sofreria, sofreu e sofrerá. E queridos, nós vamos ver que parte desse discurso de Jesus a respeito do Espírito do Senhor, a respeito do Consolador, é um discurso falando a respeito do tempo do fim também. Olha o que diz o versículo 3. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordei de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ou seja, Jesus Cristo é o responsável por estabelecer a nova aliança. E aqui, falando com os discípulos, em suas últimas horas, no meio ali dos discípulos, ele estava fazendo a promessa: eu preciso morrer na cruz do Calvário, porque eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai estar falando em vossos corações, e a lei do Senhor na nova aliança será cumprida, porque essa lei estará gravada em vossos corações. O Espírito da Verdade que nos conduz a toda a verdade. Olha só o que diz o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Ou seja, o Espírito do Senhor que testifica a lei do Senhor em nossos corações. Olha o versículo 12. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. O Espírito do Senhor que nos guia a toda a verdade, o Espírito do Senhor que cravou em nossos corações a lei do Senhor dada a Moisés, a lei moral do Senhor dada na antiga aliança, só que essa lei moral, ela está gravada nas tábuas do nosso coração. Uma das testificações de uma pessoa salva não é que ela cumpre os mandamentos de Deus para ser salvo. Uma das testificações que aquela pessoa é salva, porque ela cumpre a lei do Senhor, porque ela já é salva. O Espírito da Verdade conduzindo os salvos do Senhor para a vida eterna através da lei do Senhor. Olha o versículo 33. Pula lá. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, queridos, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, aqueles que estão debaixo da nova aliança, por causa do Espírito do Senhor, vão ter a paz que excede a todo entendimento em seus corações. Aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse é aquele que deixa o Espírito do Senhor guiar o coração dele, porque o nosso coração é enganoso, mas o Espírito do Senhor nos guia a toda a verdade. Quando o profeta Jeremias, ele recebe a palavra dizendo que Deus estaria estabelecendo a nova aliança, não como a aliança dos antigos, ele não estava dizendo que Deus estaria anulando a lei. Ele estava dizendo que a nova aliança agora teria um sacrifício perfeito, não seria necessário mais os sacrifícios de animais, porque Jesus é o Cordeiro perfeito, ele é a nossa Páscoa, ele é o sacrifício perfeito. E agora, por causa desse sacrifício, Deus derrama sobre nós a sua graça e nos proporciona a salvação. Só que nessa nova aliança, nós recebemos o Espírito do Senhor e todo aquele que tem o selo de Deus dessa nova aliança cumpre a lei de Deus, porque essa lei está gravada em seu coração. A graça do Senhor que nos foi dada, a graça que nos foi dada de graça, ela tem um preço. Nós não cumprimos a lei de Deus para que sejamos salvos, mas todo aquele que é salvo tem prazer na lei de Deus. É como diz o salmista, aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita em sua lei de dia e de noite, é como plantado a árvore junto a ribeiros, esse que dá fruto na estação própria, é aquele que tem a lei do Senhor gravada em seu coração.
Deus estabeleceu a nova aliança. E na nova aliança, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, habilita judeus e gentios para serem salvos. E judeus e gentios, que são as testemunhas do Senhor, têm prazer na lei de Deus, porque através do Espírito Santo, nessa nova aliança, a lei de Deus está gravada em nossos corações. Linda e maravilhosa é esta palavra. Se você que está me assistindo ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, eu sugiro que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Porque a partir do momento que você se entrega para Jesus com sinceridade, Ele vai habitar dentro do seu coração e vai te ajudar a vencer a escravidão do pecado, vai te ajudar a vencer as aflições da sua vida, porque o maior desejo de Deus é que a paz que excede a todo entendimento esteja habitando em seu coração. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação a respeito das profecias de Jeremias para os últimos dias. Eu quero te agradecer pela sua incrível companhia. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar um comentário nesse vídeo aqui. Não esqueça de mandar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa, porque essas interações são interações que nos ajudam muito na divulgação desse vídeo e na divulgação do canal. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui mais uma vez te aguardando para as próximas meditações.